Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Huddle. É verdade, acabou a época regular e temos aqui muito que falar e mais algumas surpresas. Não percam! Olá novamente, cá estamos nós para o nosso fantástico programa semanal do futebol americano.eu da Huddle. E hoje temos connosco os nossos comentadores, o João Pedro Gomes, o Jota, Olá. e o Matia Rego. E hoje estou a ver que temos cá duas pessoas dos Patriots e que os Patriots estão nos playoffs e agora até com bye. Não sei se isto vai ser equilibrado, vamos pensar nisto. Mas eu prometi logo no início do programa uma surpresa e querem ver? Aqui está a surpresa. As nossas novas t-shirts do futebol americano.eu que brevemente vamos começar a fazer chegar a alguns eleitos, aos vencedores da nossa Fantasy Championship, das diversas conferências que nós temos, e não só. Vamos ter mais surpresas depois no futuro, portanto estejam atentos para ver como é que podem ganhar um destes meninos. E agora, sem perder mais tempo, vamos já começar com as nossas questões. E hoje vamos alterar um pouco o funcionamento disto. Normalmente falamos do jogo da semana, mas agora, como chegamos ao fim do regular season, vamos começar já por uma análise da regular season e fazer um apanhado de tudo. Matia, começo por ti já. O que é que tu achas? Que apanhado é que tu fazes a análise da regular season como seu todo? Isto é daquelas perguntas que eu deveria ter assim um bocado junto ao mar, pensar assim sobre como é que isto foi, porque apesar de tudo, aquilo que nós podemos concluir realmente, e assim muito por alto, é que primeiro foi uma temporada excelente. Achei que esta época foi muito boa, com um nível extremamente competitivo. Nós vimos isso com as equipas. Houve certas tendências que eu já apontei em episódios do Huddle, portanto, no passado, mas que eu volto a salientar. E eu sei que até pode parecer uma certa banalidade, porque são coisas que são recorrentes, mas tive a sensação que este ano tiveram mais impacto, precisamente devido a esta espécie de divisão que existe na Liga, que acaba por separar os níveis das equipas muito boas e aquelas outras que, embora sendo boas, por terem um determinado calcanhar daqueles, têm uma grande dificuldade em competir. E o nível é elevadíssimo. Quem vê agora, por exemplo, First Seed, vê que temos resultados quase, são todos aliás, com 12 vitórias, 4 derrotas, é exatamente no mesmo patamar. Os wildcards, se nós retirarmos a questão dos Panthers, que pronto, foram tirar aquele lugar que toda a gente criticava de qualquer forma, foi Saints, foi Falcons, agora é Panthers. Se retirarmos essa questão, mas também a nível dos wildcards, coisas muito competitivas. A nível da aplicação do jogo, eu sinto muita influência dos Seahawks, no sentido em que a defesa ganha campeonatos e essa filosofia transmitiu-se muito este ano. Tivemos um campeonato muito eficiente a nível defensivo. E a forma como isso foi acautelado pelas equipas foi muitas vezes através de um nível de polivalência muito maior a nível daquilo que é o envolvimento. Portanto, nós tradicionalmente tínhamos uma liga de passe e passámos a ter uma liga mais focada na corrida. E até, por exemplo, a nível da construção estratégica, nós vemos que certos rookies que nós não conhecíamos, ou até institutos, running backs, conseguiram fazer grandes temporadas, a ocupar muito bem os espaços, porque não só os jogadores tornou-se qualitativamente cada vez mais elevada, como a própria construção do game plan permite que o jogo de corrida possa palientar a fase de passe. Eu tenho, por exemplo, aqui a referência, embora os Chiefs ficaram foi por pouco, os Chiefs não ficaram nos playoffs, até poderiam certamente merecer o lugar, ou pelo menos mais que os Panthers. Uma equipe que nos últimos jogos não tem conseguido sequer fazer um touchdown em passe e que tem continuamente recorrido ao jogo corrido e ainda assim conseguiu eliminar os Chargers, que apesar da dificuldade pelo qual passaram, eram ainda assim candidato durante toda a época. Esta espécie de equilíbrio total acaba por fazer com que a época foi realmente lenta. Eu estou a olhar, vejo os playoffs e vão ser grandes jogos. Vamos ter um final, portanto, uma pré-temporada extremamente competitiva.
E isso é tudo o rescaldo de todas essas emoções. Obviamente há imensas imagens que voltam à cabeça, desde o Odell Beckham a apanhar a bola com uma mão, desde as aventuras do Johnny Manziel fazer aquela coisa corriqueira, até as graças dos Jets, as palhaçadas dos Raiders, o fracasso absolutamente indiscutível dos Bucks que lá conseguiram a sua first seed, dos Patriots aquilo que fazem constantemente, que é jogar muito mal ao princípio, começar a jogar um bocadinho melhor, começar a recuperar muito e deixar dúvidas antes dos playoffs. Tivemos os Packers a recuperar o seu lugar e o seu estatuto, e o Rodgers a dominar completamente o espaço. Mas, portanto, voltando também a essa questão, só para finalizar, porque obviamente não se pode falar de tudo, mas voltando a essa questão, por exemplo, há todo o tipo de problemas tradicionais que nós temos nas equipas acabaram por ter este ano consequências decisivas nas linhas secundárias. Tivemos grandes problemas, por exemplo, com os Redskins e outras equipas. A nível da offensive line, este ano a palavra de ordem foi offensive line. Quem tem espaço no pocket ou quem não tem espaço no pocket. Se era muitas vezes uma problemática imperdoável no passado, este ano parece que foi o fator decisivo. E nós vimos isso, por exemplo, lá está, voltando à questão dos Chargers, nós vimos isso no jogo desta semana. O Phil Rivers passou o tempo todo no chão, quer dizer, é impossível saber qual é a qualidade dele. O Brady também, sem uma OL, já se vê que aquilo vai acabar. E por outro lado, quando a OL funciona bem, como é o caso do Rodgers, o Rodgers, cadeira de roda, podia ter jogado e podia ter vencido aquele jogo. Ele voltou com uma perna e podia ter vencido aquilo perfeitamente à vontade numa cadeira de rodas, bastava só funcionar o braço. E nós vemos a importância de certas questões que fazem parte do básico do futebol americano a ganhar muita relevância. Portanto, essa colheita de 2014 para mim foi excelente, que venha a temporada 2015 com tanta qualidade, porque o jogo a modalidade está a um nível espetacular. Obrigado, Matias. Jota, e para ti? Faz lá a tua análise da regular season. Eu vou ser um bocado mais curto, porque o Matthew já abordou bastante bem o tema da regular season. Acho que este ano houve um problema que tornou esta liga, se calhar foi o maior problema, que foi as flags e foi o problema das suspensões e das multas que houve, que acabaram por prejudicar um pouco o espetáculo e fazer um burburinho à volta do jogo. E como houve aqueles casos do Adrian Peterson, do Ray Rice, acabou por ter alguma influência esse burburinho no jogo e popularizou o jogo no mundo dos noticiários, porque eles só pegam nas partes mais do jogo e divulgam-nas para o mundo. E isso é mau. Depois, quanto à liga em si, acho que o Matthew tem toda a razão, foi o ano das defesas. Os quarterbacks que não estavam bem protegidos em termos da OL realmente tiveram dificuldades e tiveram momentos em que tiveram muito bem, outros momentos em que não tiveram hipótese de estar bem, e isso é uma grande verdade. Depois que eu falei nas flags, e queria também referir, acho que as regras que foram impostas este ano aos quarterbacks, eles safaram-se bastante bem. Acho que isso é uma grande referência. Acho que em termos das secundárias e em termos da NFL estão a evoluir bastante bem, apesar de todas as flags e tudo, conseguiram lidar bem. Nós nos Patriots tivemos o caso do Browner, que teve algumas dificuldades em lidar com isso, mas agora para o fim finalmente já estava a conseguir lidar, e acho que esse é um grande exemplo na liga. Os quarterbacks estão-se a habituar às flags. Claramente a liga está a beneficiar o passe, isso é uma verdade, mas cada vez há menos passe e está a se tornar um contrassenso. Depois, tenho a dizer que acho que a capacidade da Liga de nos surpreender é magnífica, porque ao fim da 6ª, 7ª jornada, ninguém apontaria Patriots nem Seahawks como field advantage. Ninguém. E a verdade é que eles conseguiram. Acho que a competitividade das equipas que estavam no topo, como os Chargers e tudo, e não irem depois aos playoffs, e este jogo, uns ganham, uns perdem, depois vira tudo ao contrário, acho que isso torna a Liga completamente espetacular. E este ano foi um grande exemplo disso. Penso que é tudo. Obrigado, Jota. E agora vamos fazer os nossos habituais destaques da semana, positivo e negativo. Matias, take it away. E como não referimos nenhum jogo específico, se quiseres aproveitar para referir a algum jogo específico
da semana 17, força. Bem, eu não vou escolher um jogo específico da semana 17 a nível do positivo, porque apesar de tudo foi uma semana assim um pouco com poucas coisas em jogo. Excelentes jogos sem relevância, tivemos péssimos jogos com relevância, portanto, por exemplo, o jogo dos Cowboys foi muito bom, não valia para nada, mas foi excelente. Tivemos equipes que tinham muito para jogar e que não aconteceu nada, tivemos assim espécies de duelos de duas equipas que apesar de tudo tinham lugar reservado no palco dos playoffs com os Falcons e com os Panthers. Mas a nível daquilo, portanto, é o positivo desta semana, eu já referi muita coisa também no apanhado da jornada, portanto vou talvez frisar um ponto que é a ultra competitividade da liga neste momento. Está a deixar, isso não é, eu acho que acima de tudo tem que ser entendido como positivo, porque faz parte do estado de coisa, que é um nível elevadíssimo, e isso é necessariamente bom. Mas nós já vimos aqui, temos vários draft, portanto a ordem de draft para 2015, e nós vemos a forma como uma parte significativa da liga está para trás, e equipas que tiveram um ano bastante difícil, apesar de tudo, até ter um draft order por vezes surpreendente. Eu já referi até várias vezes, até de forma informal, com a equipa essa situação. Temos os Bucks em primeiro lugar na draft pick, mas depois pensámos, então os Jets, onde é que eles andam e tal? Os Jets estão em sexto. Pensámos na péssima época dos Giants, então onde é que eles andam e tal? Epá, estão em nono. Ou seja, há muita gente, há muito candidato a reforços. Há muitas equipas que precisam de apoio. Eu vejo até os 49ers, quer dizer, os 49ers estão em 15º. Quem viu a época dos 49ers, apesar de se terem safado relativamente bem, vem ainda assim que é uma equipa que tem tudo para reconstruir, tem muita coisa para fazer. Os calores que vêm para o próximo ano têm uma pressão absolutamente brutal, porque neste momento, tendo em conta as pausas que nós temos aqui na liga, sem ter uma espécie de roster muito equilibrado, ou pelo menos com muitas competências, não se consegue fazer grande coisa. E isso acaba por ser um fator positivo, porque é o sinal do excelente ano de futebol. Portanto, nesse aspecto, como eu já voltei a dizer, este ano foi excelente e só posso ser considerado positivo. No negativo, vamos voltar a coisas realmente desta semana. Uma coisa que tem, duas coisas estão ligadas uma com a outra, portanto é o nosso camarada que tem um nome muito complicado de pronunciar, portanto eu vou tentar, o Namun com Su, ok? Para quem conhece aquele mauzão dos Detroit Lions, ele está armado, já está a começar a ganhar uma certa reputação, já parece aqueles gajos caricatos do wrestling que gostam de estar sempre a fazer portanto, a trazer a porrada e a ser os mauzões da fita, que está a gozar com a nossa cara. Nós estamos a gravar o programa, tivemos a notícia muito recentemente que afinal vai ser uma multa, nem vai ter suspensão. Portanto, basicamente o que é que fez o menino? Já não é a primeira vez, pisou o Rodgers, e pisou não só uma vez, portanto numa vez ele caminhava para trás, portanto uma pisada, uma pessoa ainda pode pensar que tal, não viu. A segunda foi bem pressionada, calculada. Matia, perdemos o teu som? Jota, consegues ouvir o Matia ou sou eu que perdi o som? Não, isso é o Matia. Não? Matia, estás? Então olha, vou passar ao Jota, tenta entrar e sair a ver se o som volta. Jota, força! E se quiseres falar também sobre o Black Monday e os despedimentos dos treinadores, força. Bem, destaques da semana. Eu, positivamente, acho que o Gigi Watt continuava a ter os recordes. Acho que este jogo fez 3 sacks, forçou um fumble e fez um safety. Ele não para, continua um ritmo alucinante. Queria também referir a força dos Cowboys, apesar do jogo não contar para nada, eles... É raríssimo eles em dezembro fazerem o campeonato que fizeram e irem aos playoffs. Depois, negativo, queria falar da falta de competitividade da jornada. A falta de competitividade da jornada leva a que muitos jogos sejam desinteressantes, e para nós, até que temos a nossa Liga de Fantasy, para os nossos utilizadores da Liga de Fantasy, fazer o Super Bowl
da Fantasy na última jornada, acho que acaba por não dar hipótese a muitas equipas, porque só as equipas que estão ali não vai aos playoffs é que vão lutar. Os restantes, umas estão a lutar pelo first pick do draft, outras estão a meter os suplentes para não ilusionar para os playoffs, e isso acaba por levar a que na liga se reflita em meia dúzia de pontos no jogo da final. Bem, Faz alguma nota? Penso que desta semana mesmo é só. Posso Então também passo. referir. Não sei se me conseguem ouvir. Não, já tens som. Deixa só terminar o Jota e já terminas o teu também. Pois. Posso também referir o nome de Justin Houston. Acho que é um defesa brilhante que eu não conhecia assim muito bem e que mais uma vez voltou a fazer um jogo brutal e tirou. Eu vou dizer uma coisa, eu não gosto de singularizar, mas acho que ele tirou os Chargers dos playoffs com um grande jogo. Bem referido. Matia, queres terminar o teu pensamento? Estavas a falar então do pisão ao Rodgers. É exatamente. O Ndamukong Kong deve ter pisado a minha conexão e portanto estou mais uma vez vítima do bad boy do bad NFL. Pronto, e como estava a dizer, está completamente a gozar com a nossa cara e convinha ter sido feito um bom castigo e pronto, e nesse sentido é muito negativo. A outra questão que eu tenho a referir tem a ver com a lesão. Eu não sei se você ou não. Estamos a ouvir, estamos Sim, a ouvir. ok, desculpa. Portanto, foi a lesão muito, muito feia ao Bell, portanto, o running back dos Steelers, para quem não conhece. Foi um jogador que teve um papel decisivo esta época para muitos adeptos de fantasy. Quem teve a sorte de apanhar esse jogador, que ele não é particularmente no princípio, antes de começar a temporada, teve uma lesão feíssima com um jogador da defesa que, pronto, tendo em conta as regras do jogo, é legítimo aquilo que acabou por fazer, mas basicamente acertou quase com os punhos ali no tíbia do jogador, ficou no chão, dobrou-se completamente o osso. Foi uma coisa horrenda de ver em câmara lenta. E agora os Steelers, que estão por acaso no wildcard round, se calhar vão ficar sem este jogador emblemático, tendo em conta a importância do Antonio Brown e também do Bell. Ter perdido o Bell nesta fase pode ser muito prejudicial. E obviamente, voltando às questões das lesões, eu não sei qual é o estado de saúde do Rodgers, tentei saber muito recentemente, mas ainda não tive assim um órgão noticioso muito apurado nessa matéria, e saber como é que está o Rodgers, apesar de saber, como eu disse, que o Rodgers até poderia jogar de cadeira de rodas, ainda assim convinha saber exatamente como é que as coisas vão correr, porque tendo em conta o grande momento de forma dos Packers, os Packers são os candidatos, conseguiram o seu spot ali na second seed, e precisamos saber obviamente como é que vai estar o quarterback, porque sem o quarterback não estou muito bem a ver o que é que vai acontecer aos Packers, e portanto isso são os meus destaques negativos. Eu aproveitava para também referir, porque foi esta questão da NFL levantar o castigo e passar só uma multa e levantar a suspensão é gravíssima, porque quer dizer que há bad boys em todos os desportos, isso acontece em todo lado, mas que realmente a liga não vai agir disciplinarmente perante um jogador lá porque ele vai jogar e porque é importante. Até mais do que por isso, até devia ser exatamente a razão para o castigar, e o castigar exemplarmente, porque senão o que se está a fazer é força, podem, e o que é estranho inclusivamente, porque é um quarterback, normalmente as coisas eles não permitem brincadeiras com os quarterbacks, que foi exatamente na perna que o Aaron Rodgers tinha lesionado. Poderia ter agravado a lesão, colocá-lo sem jogar, lesioná-lo permanentemente, enfim, podiam acontecer uma data de coisas, e vê-se que o primeiro podia ter sido casual. Eu acho que já se vê quando, e um dos comentadores do jogo dizia que quando alguém pisa alguma coisa num campo, obviamente ou é um braço ou é uma perna, quer dizer, não deixam muitas dúvidas, não é? O que é que vai ser mais que pode estar no meio do campo para uma pessoa pisar. Portanto, eu acho que ele no fim do primeiro pisão já aproveita para fazer com que o calcanhar faça mais força, e o segundo passo atrás
é mais do que consciente. Obviamente ele tinha noção e vê-se a maneira como ele sai para a frente, quer dizer, e depois do próprio Rodgers lhe dar aquele pequeno empurrão, aquele toque no rabo, era normal que ele pelo menos, se não tivesse sabido o que é que tinha feito, tivesse olhado para trás, não é? E tivesse tentado perceber o que é que se tinha passado, e foi consciente do princípio ao fim, talvez não no início, mas depois o resto foi mais do que consciente e maldoso, e devia ser aplicado realmente uma suspensão, que não jogava mais este ano, que era para ver como a coisa era boa, e com uma multa realmente que lhe fizesse peso na carteira, e não $70 mil para eles devem espirrar $70 mil de manhã, todos os dias sem problema nenhum. E tendo em conta, sim, só para acrescentar, tendo em conta a severidade do caso Bounty Gate, no qual estamos a falar de jogadores que são pagos para lesionar propositadamente outros, pergunta-se, então basta só pagar a fatura? Isto é um incentivo claro a este tipo de atitude. Então, lesionaste, então não paga-se a fatura. Um Aaron Rodgers lesionado vale muito que a multa que foi paga. Não há problema nenhum. Portanto, sim, nesse aspecto é um convite a esse tipo de práticas. Vamos ver. Sem dúvida, vamos ver como é que isto se vai desenrolar e o que é que, se há muitas vozes a clamar pela cabeça do Sue. Entretanto, MVP, e agora, em vez de falarmos qual é que foi o jogador da jornada, vamos fazer um apanhado também da regular season. E qual é que foi para vocês o MVP da regular season? E não precisam de escolher um quarterback, que normalmente é o que acontece. Matia, começa já por ti. Para mim, assim, este ano foi assim, uma espécie de tio, se eu tivesse um pódio. Portanto, haveria aqui Rodgers, o Watt e o DeMarco Murray. O Murray para mim fica de fora, portanto deixo-lhe à vontade do terceiro. O Rodgers e o Watts, a meu ver, estão praticamente no empate. Ainda assim, vou atribuir o grande lugar ao Rodgers. Porquê? Porque o jogo desta semana comprovou, e as próprias bancadas portanto, dos adeptos dos Packers já indicavam quando ele regressou e que ele continuou a jogar apesar da lesão e continuou absolutamente exatamente, toda a gente gritou MVP e fez totalmente sentido, porque assim os Green Bay Packers sem Aaron Rodgers simplesmente não conseguem teriam conseguido fazer aquilo que fizeram. Eu penso que o J.J. Watt, pronto, está obviamente limitado na sua posição. Um jogador, um membro da equipa defensiva não pode conseguir ter um papel tão fundamental como um quarterback, faz parte da própria estrutura do jogo. Obviamente, dar o mérito do papel do Watts, pronto, o Watts foi uma dupla jogada. Por um lado, é um jogador absolutamente excelente. O número de sacks, a própria forma como ele encarou este jogo da última semana, também demonstrou o seu distanciamento físico em relação ao resto da liga e a forma como ele acaba por brilhar na sua posição também faz com que ele tenha um peso muito forte no marketing dos Houston Texans. Já ninguém sabe quem está no Houston Texans. Eu lembro que na época que o Foster ainda era um jogador muito visível, ele agora lesionou-se pelos vistos, pronto, vai ter que descansar. De qualquer forma não ficaram nos playoffs, apesar de estarem na corrida. Porque o quarterback, o Andre Johnson lá voltou pelo fim, mas já uma pessoa já quase que perdeu o rumo. Então é assim, é J.J. Watt's mania, é um entusiasmo completo à volta de jogadores que não são tradicionalmente muito vistos. Há pessoas que fazem referência ao Lawrence Taylor, por exemplo, a certos jogadores míticos da DL. Eu, da minha parte, ainda assim, devido à estrutura do jogo e devido àquilo que é o título de Most Valuable Player, eu tenho que, apesar de tudo, favorecer o Rodgers e dar, portanto, razão aos adeptos dos Packers. Aaron Rodgers é o MVP deste ano. Boa, não é segredo, sou dos Packers, portanto eu acho que está muito bem entregue o prémio. Jota, e para ti, qual é o MVP? Eu também vou fazer um top 3 com o Mati, eu gostei do formato dele. Eu colocava no meu top primeiro o J.J. Watt, depois o Aaron Rodgers e assim o DeMarco Murray. Eu coloco o J.J. Watt porque foi o ano das defesas e sendo o ano das defesas acho que faz sentido meter um MVP da defesa. Não descurando para a época da Aaron Rodgers, para mim, atualmente
é o único quarterback que está a jogar como elite. O J.J. Watt não foi só defesa, fez touchdowns, fez special teams. Os 20, penso que é 20, são 20 sacks à volta disso que ele fez, é um número brutal, já é a segunda época que o faz. E eu acho que, também para ser diferente um pouco, porque a liga vive muito à base dos quarterbacks e do ataque e dos pontos. Por isso acho que o J.J. Watt acho que merecia esta menção e claro, como sendo um jogador de defesa que consegue ter uma boa marca em termos de marketing, acho que seria de aproveitar, porque não há muitos defesas que têm uma marca tão valiosa para conseguir ganhar um prémio destes. E sinceramente, se alguma vez um jogador de defesa esteve perto de ser o MVP, é este, e porque merece. Quer dizer, o tipo fez tudo. Eu acho que ele até na posição de Waterboy jogou, porque o resto, ele não há nada que ele não tenha feito em campo. É verdadeiramente impressionante. Até tem touchdowns marcados de forma diferente. Quer dizer, é uma coisa impensável. A jogar com o próprio ataque. Quer dizer, este ano, se há alguém que pode ganhar em defesa, e eu reconheço, obviamente acho que o Aaron Rodgers é um semideus em campo, mas não há dúvida que ele fez foi uma época absolutamente brilhante na posição dele, que toda a gente reconhece, mas até nas outras posições, o que é verdadeiramente fenomenal. E agora vamos passar ao tema da semana, e como não podia deixar de ser, regular season terminou, nós inclusivamente estamos aqui a sentir-nos, não sabemos se sabemos estar contentes ou sabemos estar tristes, pensamos que finalmente vamos entrar nos playoffs, ficamos contentes, e depois lembramos que afinal o futebol americano, a NFL, a época já está quase no fim, e ficamos tristes e a pensar que vamos ter que sofrer durante mais 7 meses, longos 7 meses, até voltar a ter futebol americano depois do Super Bowl. Vai ser duro para todos. Mas como eu disse, a regular season terminou, portanto temos que falar agora dos playoffs. Portanto, vamos fazer o lançamento dos playoffs. O que é que vocês acham que pode ou virá a acontecer? O que é que devia ser? Não? Equipas que têm chances ou não de avançar agora nesta primeira? Vamos agora para o Wildcard Round. Mathieu, começo por ti e, entretanto, se der, vou mostrar aqui o ecrã dos playoffs. O lado mais imprevisto até agora parece-me que é do lado da AE. Temos que fazer uma menção especial ao João Pina. Nós tivemos até uma referência, uma pergunta de um leitor que nos perguntou se os Ravens ainda tinham hipóteses. O Hugo, na altura, riu-se todo. E afinal de contas, os Ravens, cá estão eles no wildcard, têm sérias hipóteses de disputar a posição com os Steelers. Da parte da AFC, sem dúvida, a surpresa do wildcard. Ninguém estava à espera que conseguissem ganhar terreno, mas as coisas acabaram por dar-lhes vantagem em muitos aspectos. Em nível da composição da equipa, acaba por ser uma equipa equilibrada, apesar das suas deficiências, e o seu recorde acaba por ser muito bom, de vitórias, 6 derrotas, não é nada de se envergonhar. Vão ter que enfrentar uns Steelers que apesar de tudo, portanto, os Steelers, apesar de serem esquecidos em muitas circunstâncias e tiveram um princípio de época bastante negativo, souberam recuperar muito bem, e quem teve jogadores dos Steelers no seu roster fantasy sabe quais foram os grandes cavalões deste ano, quem é que rendeu pontos, e os Steelers renderam muitos pontos porque efetivamente isso também demonstrou-se em campo. Portanto, nesse aspecto temos um embate interessante. Depois temos o jogo Bengals-Colts, que para mim é um jogo menos interessante, confesso. Acho que tanto o Bengals como o Colts são duas equipas que têm duas deficiências muito visíveis a nível do trabalho por uma parte, e por outro lado, a nível do ataque, apesar de ter, obviamente o Andrew Luck é muito superior, mas tanto o Luck como o Dalton têm por vezes certa tendência a forçar alguns passos, e vimos por vezes momentos mais embaraçosos. Globalmente este Wildcard Round, no nível da AFC, é um Wildcard Round muito ofensivo. Tivemos a falar de uma época mais defensiva, mas a verdade é que todas estas épocas que estão aqui a competir são equipas que, diria-se, destacam mais pelo fator atacante. Do lado daquilo que espera, obviamente tenho que representar aqui com muito orgulho a first seed da AFC,
os Patriots, queria, estamos nós, fizemos um jogo absolutamente horrendo esta semana, que é completamente para esquecer, foi quase, não sei, parecia uma daquelas coisas do Harlem Globetrotters, uma coisa quase paga para ser, para correr mal, mas ainda assim a chama mantém-se viva, foi para poupar jogadores, temos sintomas muito preocupantes, é verdade, mas a lowest winning seed, portanto a seed com um número de vitórias mais inferior vai-nos encontrar em casa e vai certamente ter muitas dificuldades. Todos os wildcard rounds parecem estar à altura. Os Broncos também conseguiram recuperar muita energia com o jogo com os Raiders. O Peyton, apesar dos seus problemas de deceptions, já está a acusar a sua tendência natural e é, portanto, um bocadinho preocupante para os fãs dos Broncos. Ainda assim, eu penso que tem todos os elementos para, pelo menos, existir um embate entre Patriots e Broncos. A partir dali, tudo em aberto e, obviamente, vou puxar pelos Patriots e esperar que eles sejam, de facto, a parte da AFC neste Super Bowl. Do lado da NFC... houve muita coisa em mutação. Realmente ninguém teria pensado que os Seahawks seriam first seed. Ninguém pensou isso. Foram muito espertos na sua gestão do ano porque ninguém pensou nessa eventualidade. Os próprios Packers também não foram uma referência a época inteira, mas apesar de tudo têm o mesmo número de vitórias. Os Seahawks têm uma certa problemática neste momento que tem a ver com a falta de concretização end zone e vão ter que recuperar isso. Por outro lado, os Packers, que estão num grande momento de forma, penso que poderão ser os grandes favoritos a chegar à final da NFC. Já dissemos isso várias vezes. Precisamos saber qual é a situação do Rodgers. No wild round da NFC, coisas interessantes, coisas menos interessantes. Temos um duelo atípico. Os Cardinals arrefeceram muito. No final tivemos muito entusiasmo em relação a eles, mas a verdade é que a falta de quarterback e de opções ofensivas torna um embate muito complicado. Do lado dos Panthers, são uma empresa completa, quer dizer, ninguém estava à espera de ver os Panthers naquele lugar e, no entanto, cá estão eles. O Cam Newton fez aquilo que era necessário, a defesa tem feito 4 jogos consecutivos bastante bons. Eventualmente acaba por ser um duelo defensivo, vamos ver quem vai ter a primórdia, mas apesar dos Cardinals serem favoritos, numa admirada que tenta o declínio da equipa, que os Panthers pudessem seguir em frente. Por outro lado, o grande jogo vai ser Lions e Cowboys. Cowboys estão fortíssimos, Marco Murray, Ed Bryan, Tony Romo, o trio que fez de todos os Cowboy haters um pesadelo de temporada. Foi muito difícil aceitar que o Romo nos oferecesse os seus momentos embaraçosos de dezembro. Não, correu tudo otimamente. Os Lions partem claramente em desvantagem. Para mim são uma equipa mediana que conseguiram safar-se muito bem, gerir muito bem, mas que, apesar de tudo, como nós vimos no jogo contra os Packers, têm deficiências que contra uns Seahawks, contra uns Packers, dificilmente conseguirão ultrapassar. Portanto, fazendo esse rescaldo, eu penso que, fora os Cowboys, a nível do lado da NFC e do Wildcard, tudo o que está na posição de seeds, tanto na AFC e na NFC, partem em grande vantagem em relação ao resto e, portanto, é a partir dessas equipas que eu construiria, portanto, a minha final do Super Bowl. Jota, e para ti, o que é que achas que vai acontecer nos playoffs agora? Lança lá. Eu tenho uma opinião bastante parecida com o do Mátio. Depois a presença também do lado da NFC, a presença dos Panthers versus os Cardinals. Coloco os Cardinals praticamente na próxima fase, que eu não acredito que os Panthers consigam ganhar. No jogo Ravens-Steelers, eu acho que os Ravens têm capacidade de fazer a surpresa. Os Steelers perderem o Evan Bell, praticamente perdem o jogo corrido. O Garrett Blount esteve lá e não conseguiu vingar, e eles não têm um backup suficientemente bom. E contra os Ravens, se não tiveres um bom jogo corrido, vai ser um jogo complicado. Por isso eu aposto nos Ravens. Depois, no jogo Bengals-Colts, vai ser, acho que é o jogo mais fraco da liga, dos playoffs deste ano, para ser sincero. Acho que as duas equipas deixaram muito a desejar nesta segunda metade da liga e penso que talvez os Colts tenham uma ligeira vantagem, mas por jogarem em casa e por André Luck conseguir ser por vezes muito bom,
mas acho que sinceramente vai ser um jogo que não vai ter assim nada de especial. O jogo da semana vai ser mesmo o Lions Cowboys. Sim, sinceramente acho que os Cowboys vão ter o grande, o enorme teste finalmente ao seu jogo e ver mesmo se conseguem ser contenders a ir a um Super Bowl. André. Pronto, não sei, pensava que ainda ias continuar. Então, com isto vamos passar agora às perguntas dos fãs. Por acaso não terem percebido, rapazes, mudei um bocadinho o guião e tenho aqui já uma primeira pergunta do Júnior Silva, que ele pergunta quantos Super Bowls é que foram jogados no Lambeau Field. Já demos a resposta lá diretamente. Não foi nenhum. O Super Bowl é jogado no inverno, é um estádio aberto, portanto não é normal. O primeiro que aconteceu isto foi o ano passado no MetLife Stadium e já gerou bastante polémica, porque inclusivamente havia um aviso de neve grande e não se sabia o que é que poderia acontecer. Felizmente acabou por não nevar, portanto não foi grave e o Odell lá se acabou por safar, mas eles queriam por tudo fazer um jogo em Nova York, ou em New Jersey neste caso. Portanto o Lambeau Field ainda para já não teve nenhum Super Bowl e nós partilhámos inclusivamente o link da Wikipedia onde mostra lá todos os jogos que foram feitos até agora de Super Bowl e onde. Mais uma pergunta do Juliano Bueno. Na opinião de vocês, qual ou quais as equipas consideradas favoritas para ganhar o Super Bowl e delas qual a mais completa e preparada para o mesmo? Nós já vamos responder a isto a seguir, portanto vou saltar esta, Juliano, já respondemos no fim. O Paulo Cam Lima pergunta o que falhou aos 49ers este ano. A equipe estava dividida ou queriam derrubar o técnico? Já agora aproveitamos para dizer que o coach saiu e vai voltar para os universitários. Matia, queres responder a esta? O que é que faltou aos 49ers? Nós, por acaso, já mencionámos isto num The Huddle passado. Parece-me que é uma situação difícil, apesar de no draft order eles conseguem estar na posição 15º, conseguiram vencer o seu jogo contra os Cardinals. A meu ver, são falta de opções no ataque. Provavelmente quem teve o tight end, o Davis, sabe perfeitamente qual foi o ano. Foi um ano absolutamente desastroso. As coisas a nível da preparação estratégica da equipa não correram bem. O próprio Kaepernick não teve grandes momentos. Também é verdade que teve pouco suporte a nível da OL, mas por outro lado é verdade que sentimos que, portanto, tanto a nível de opções de passe do receiving corps foi fraco, como também foi bastante fraco ele próprio individualmente a nível do scramble. Por outro lado, também tivemos a nível da questão da defesa coisas muito intermédias, sem grande consistência, e eu penso que é muito difícil estar a apontar. É tudo estruturalmente na dinâmica da equipa que se quebrou um pouco. Nós temos por acaso alguns comentadores que têm mais capacidade a nível da visão dos 49ers, até consigo estar no jogo corrido. Esta semana por acaso o jogo correu muito bem aos 49ers, mas nem sempre foi o caso. Portanto, uma equipa que teve, e eu penso que até de uma forma bastante equilibrada, uma deficiência, qualquer coisa de mediano, que impediu que de alguma forma conseguissem brilhar durante a época. E sim, sem dúvida que depois a nível do ambiente dentro da equipa poderá ter tido também um papel fundamental. Acho que com a vinda de um novo coach, já sabemos que o Harbaugh já era fixo ao irmão nos Ravens. Vamos ver qual é a nova opção dos 49ers e se conseguir efetivamente capitalizar com esse novo nome para criar outra dinâmica à equipa. Os 49ers são um emblema tradicional da NFL e eu, se fosse um fã dos 49ers, sinceramente não estaria muito preocupado em relação à próxima época, porque a verdade é que uma boa franquia que consegue criar nos jogadores um empenho que franquias mais fracas não conseguem simplesmente transmitir, e portanto penso que tudo é possível, e essa época que é para esquecer vai provavelmente vão conseguir dar a volta a isso. Jota, queres completar? Eu acho que não há muito a completar. O Mateo acabou por referir a quase todos os pontos fracos dos 49ers.
Então vamos avançar para a próxima. Diz. A sério, por acaso o Matthew fez uma análise bastante completa dos 49ers. Eu estou a ficar vermelho. Vamos avançar já para a próxima e a primeira é para ti, Jota. Respondes tu primeiro. Okay. Pergunta ao Amilcar Silva: porque Drew Brees e Aaron Rodgers são considerados acima dos outros quarterbacks da liga, com exceção de Manning e Tom Brady, é claro. Entendo que sejam muito bons e ganhem um Super Bowl cada, mas Ben Roethlisberger ganhou 2 Super Bowls e não está no time de quarterbacks de elite. Expliquem-me porquê. Por favor. Amilcar, o Jota responde já à pergunta. Força. Eu acho que tem muito a ver também com os recordes e a capacidade de ano após ano conseguir ser regular nos recordes e regular no que se consegue dar à equipa. Acho que tem tudo a ver com isso. O Big Ben consegue faz jogos monstruosos e depois tem uma fase que desaparece completamente. Eu acho que é por aí que ele não pode ser considerado elite. O próprio Drew Brees este ano teve um ano assim um bocado mais deambulante, e o Tom Brady, e isso não é elite. Elite é conseguir estar sempre lá em cima durante várias épocas consecutivas. Por isso que penso que passa por aí. Passa por o Tom Brady, o Peyton Manning, o Aaron Rodgers, o Drew Brees, terem vários anos conseguido ser regulares. E acho que não tem tanto a ver com o Super Bowl. O Super Bowl é importante, é um prémio importante. Mas acho que não tem tanto a ver com isso. Porque o próprio, o irmão mais novo Manning, ele tem 2 anéis e não é considerado também elite, porque ora ganha um Super Bowl, ora faz 20 interceptions, um número assim, ou 12 interceptions, ou algo que foi uma coisa absurda, e jogos que são surrealistas. Por isso acho que a elite tem a ver com a capacidade de se manter regular, apenas e só. Matia, queres tu completar agora? É uma pergunta pertinente. A questão do Big Ben nós já referimos várias vezes, quer dizer, o que é que faz do Brees e dos Rodgers quarterbacks elite? Uns obviamente estão ali há muito tempo, é o caso do Big Ben, conseguiram vencer Super Bowls, é o caso do Big Ben. O que é que não há aqui? Não sei, é assim, o Rodgers, para mim, eu digo, tendencialmente nós gostamos da liga gloriosa, a liga antiga, o que é? São quarterbacks, pocket passers, ou seja, são gajos que ficam ali no sítio e atiram aqueles mísseis assim, calculados ao milímetro, e é isso que no fundo cria a expectativa nas pessoas, e muitas vezes se os géneros consecutivos vão dizendo que a performance do quarterback esteja muito orientada para isso, muito depressa o quarterback é aceito como elite. E ainda falta, a meu ver, embora o Rodgers é muito bom no scramble, é uma das suas capacidades, ainda falta existir, eu penso que o Russell Wilson é capaz de ser vai ser provavelmente um dos primeiros, eu vi que foi um pouco numa altura, mas durou demasiado pouco tempo, mas vamos ter provavelmente com o Russell Wilson, se as coisas correrem bem, um dos primeiros elite que é realmente polivalente. Portanto, o Big Ben tem um bocadinho dessa questão do scramble, ou pelo menos tem dessa questão física, é um jogador muito físico, e depois outras questões têm a ver um bocadinho com o Martin, e aí tem a ver com a posição dos Steelers na liga, o que é que os Steelers representam para os adversários, que é o Big Ben é também uma pessoa que teve problemas com mulheres, que nós não vou estar a entrar aqui nessas matérias, é uma pessoa que fisicamente é um bocadinho à parte, as pessoas querem um cavaleiro branco, querem aquele uma armadura dourada, e certas pessoas por vezes não correspondem a isso. Portanto, vocês, se não consideram que o Big Ben não é elite, a única justificação é eventualmente porque ele está talvez mais em fim de carreira, mas de resto, quer dizer, não se justifica perante o Brees não considerar o Big Ben elite. Para mim faz parte do conjunto, e se vocês são os fãs a sério, olha, vou desafiar logo, se não acreditam, não são fãs a sério. Se são fãs a sério, vocês têm considerado o Big Ben um quarterback de elite. Porque de facto não me estou a ver os Steelers preocupados com quarterbacks neste momento, é talvez o de que sem alguém de elite no seu roster, é precisamente esse ponto. Obrigado, e vamos a mais uma pergunta, desta vez do Francisco Peixoto, é um 2 em 1. Acham que Drew Brees continuar na mesma equipa não tem hipótese de lutar pelo Super Bowl, imagino que para o ano, e o que acham da defesa dos Broncos? É muito superior à do ano passado? Quem é que quer começar? Eu posso falar.
Então vai, força, Matia. Basicamente, é assim, relativamente ao Breeze, o Breeze tem culpa no cartório este ano. Não se pode descartar as suas responsabilidades também, a nível da equipa. É claro que o Receiving Corps foi mais fraquinho, assim, mais novo. Viu-se que as coisas não acertaram bem, mas também tenho a certeza que quem viu os jogos também viu as deficiências do Breeze. O que é que falta aos Saints para funcionar? Muita coisa e pouca coisa ao mesmo tempo. Há qualquer coisa, um bocadinho também a situação dos 49ers. É difícil acertar precisamente, mas o Breeze também foi parte do problema este ano. Ele tem que olhar um bocadinho para o seu jogo e ver o que é que ele fez de bem, o que é que ele fez de pior. Relativamente à defesa dos Broncos, sim, obviamente o investimento também foi feito nesse sentido, quer dizer, conseguiram sacar um jogador excelente aos Cowboys, conseguiram sacar um jogador, a nossa antes do Revis, o Talib para a linha secundária, fez feito, quer dizer, os Broncos este ano não faltaram de nada porque o dinheiro fluiu, portanto fez-se essa aposta completamente. Portanto sim, obviamente que a dos Broncos é mais forte. Estranhamente, é na parte do ataque que parece que até há mais preocupações e temos exatamente como é que o Peyton Manning se vai comportar. Jota, queres completar? Sim. A primeira pergunta sobre os Saints, eu acho que sim, o De Vries acaba por ter também um pouco culpas no cartório e a regularidade da equipa, capaz de fazer coisas magníficas e coisas menos boas. O próprio, nós temos um colega no blog que é dos Saints e ele próprio referia isso. Os Saints conseguem num jogo ser uma equipa de claramente quase Super Bowl contenders e no jogo a seguir jogam como os Raiders, quase, e isso acabou por levar essa regularidade quase completa da equipa, acabou por levá-los a fazer uma época bem abaixo do esperado. Se bem que tiveram perto de ir aos playoffs, por causa da NFC South, acaba por ser aquela liga fraca onde os Panthers foi, como a gente já falou. Depois, os Broncos, eu penso que isso não tem só a ver com os Broncos, eu acho que a própria AFC este ano investiu bastante na parte defensiva. Toda a AFC. O ano passado havia uma divisão que era a AFC era ofensiva e a NFC era defensiva, claramente. Este ano penso que essa distância foi um pouco quebrada, porque as equipas da AFC acabaram por ir buscar alguns jogadores da NFC e reforçar-se na própria AFC com jogadores defensivos melhores e trabalhar bastante a defesa para que conseguissem equilibrar defensivamente, porque este ano claramente a defesa pode muito bem vir a decidir quem é o vencedor da NFL. Por isso os Broncos, sim, e o investimento que fizeram acabam por ter reforçado bastante bem a sua defesa. Vamos a mais uma pergunta do Eduardo César Silva. O que acharam das partidas de Jay Clausen nos Bears? Acham que foi melhor do Jay Cutler? Matia? É assim, isto é daqueles imigrantes, não é? Quer dizer, já não mais foi um Jay Cutler, veio novo e que jogou pouco. Não, para mim quer dizer, sim, jogou melhor como quem também jogou com expectativas muito em baixo. Se os Bears têm que atacar o próximo, pensar que esse vai ser o seu quarterback, não me parece que se possa ter esse nível de confiança relativamente a esse jogador. Portanto, é assim, eu não sou um Jay Cutler hater, sei que ele passou por muitas dificuldades, eu não vou odiar mais, não vou massacrar mais esse jogador, sei que muitos fãs dos Bears são completamente exasperados com ele, pronto, ele agora faz parte do passado. Se esse novo quarterback é o futuro, não, definitivamente não me parece, ou pelo menos ainda faltam muitos elementos para isso acontecer. Por isso, não digo que eu não vou incentivar o comportamento, estar a dizer que o miúdo novo estava bem. Para mim funcionou tão bem como o Shaw estava a jogar com os Browns e também fez um bom jogo e era first string quarterback depois de Manziel. Quer dizer, não chega, simplesmente não chega. Por isso, hold your horses, vamos tentar diminuir um bocadinho o entusiasmo, esperar e ver exatamente para fazer essa avaliação. Jota, queres completar? Sim. Eu acho que o Mateo acaba por ter razão. Acho que na liga existe muito aquela coisa do querer do espetáculo e quer-se resultados imediatamente e quer-se espetáculo e se alguém faz alguma coisa mal é logo crucificado na cruz e penso que o Jay Cutler até teve pormenores bons e toda a pressão que se lhe colocou em cima acabou por levá-lo a fazer uma época má.
Nós aqui nos países latino-americanos temos o nosso futebol e referimos muitas vezes a pressão sobre os guarda-redes, acaba por levá-los a defender mal. E o quarterback é igual, quando se colocarmos uma pressão demasiado alta nele, eles acabam por começar a falhar. E eu penso que é isso. Penso que no Jay Cutler é preciso colocar-lhe uma confiança, especialmente os próprios adeptos dos Bears, e ver realmente se ele consegue ter capacidade de ser o franchise quarterback ideal para os Bears ou não. Obrigado. Temos aqui mais uma pergunta, que é Marcelo Dantas. Quem joga contra quem nos playoffs? É essa, nós já respondemos antes, portanto damos como respondida. E temos agora uma pergunta especial para o Mathieu, do nosso super fã João Paulo, que é sempre muito atento a tudo o que nós escrevemos e colabora bastante em comentários na nossa página de Facebook. E pergunta para o Mathieu Rego: amigo, nos podcasts de vez em quando colocas por trás uma linda flag dos Pets. Podes dizer-me onde a compraste? Um abraço. Olha, ela é de facto muito grande, é bastante grande. Eu espero poder levá-la a um jogo. Podem ver aqui à escala, portanto é de facto grande. Muito simplesmente é vendida, portanto muita gente conhece o site, é o AliExpress, portanto Ali como Alibaba e Express como express.com. É um site basicamente onde as coisas produzidas na China podem ser enviadas até a Europa. Há muito tipo de sites neste momento, podem escolher, portanto, falsificações de camisolas, são conhecidos por isso, mas também outro pormenor que tem, são as bandeiras, tem uma escolha muito grande em bandeiras, quem estiver interessado. Em Portugal funciona bem, assim espera-se por volta de um mês e meio, 2 meses, pode demorar muito tempo, os portos são sempre gratuitos, mas a bandeira ficou baratíssima, para aí 6, 7 euros, tendo em conta a dimensão, em conta que não se pagou portos, fica muito em conta, e portanto recomendo o site. Relativamente aos nossos colegas brasileiros, talvez alguns comentadores poderão dizer se é seguro a nível da encomenda ou não. O site tem uma versão brasileira, portanto acredito que é perfeitamente possível fazer também essa encomenda, se calhar vocês até recebem as encomendas mais depressa do que nós aqui em Portugal. Portanto sim, é exatamente ali. A AliExpress tem essa, tem outras dos Patriots, se isso tu gostas. Se os outros também gostas, por exemplo, André, se queres comprar para ti, também tens opções nos Packers, e podem contar com a AliExpress tanto para comprar camisas, embora na questão das camisolas pode ser um bocadinho mais polémico, digamos assim. As bandeiras nunca falham. Mathieu, e também dá para comprar o quarto anel por aí. Também dá para comprar um quarto anel. Nunca experimentei. Eles vendem anéis. O quarto anel acho que ainda deve ser produzido, mas os anteriores de certas equipas podem ser comprados também no AliExpress. Quem alguma vez comprou, até recomenda-se, por favor, comente, dê-nos o seu feedback se gostaram da qualidade, porque eu sinceramente não me atrevi, eu não ando assim com um grande bling, não é propriamente o meu estilo. Mas também se vende isso, vendem-se assim umas cenas de neons, não tem todo tipo de goodies, mas pelo menos nas bandeiras, camisolas, anéis, existe. Experimentem, encomendem também, muitas vezes os preços são muito baixos, vale a pena arriscar-se, e não se esqueçam de deixar o vosso feedback, é importante também para alertar a comunidade sobre essas situações, sobre essas compras, e motivar o pessoal. O Jota não se cala com o quarto anel, pá. Vamos ver. E pronto, agora, última, e para responder também à questão e levando com a conversa do anel, e aproveitando para responder à questão do Juliano Bueno, contenders para o Super Bowl. Nós temos vindo a fazer esta pequena análise de futurologia, de adivinhação, todos os da Huddle, e agora estamos cada vez mais perto, já estamos a entrar nos playoffs. Quem é que vocês acham? As coisas estão mais claras, pelo menos o número de equipas está claramente menor, começámos com 32 e agora são muito menos. Quem é que são os contenders para o Super Bowl, na vossa opinião? Jota, começo por ti. Eu acredito que a final irá ser Patriots contra os Packers. Foi só para te agradar, estou a brincar. Não estou nada, eu acho mesmo. Eu acho que vai ser, mas os Packers vão ter um jogo. Para mim, os jogos da Championship vai ser o Broncos, Patriots e o Seahawks, Packers. Claramente são as 4 equipas contenders a ir ao Super Bowl. Daí é uma incerteza, porque depende de muitos fatores.
Mas eu aposto numa vitória, claro, dos Patriots, o prometido quarto anel contra os Packers na final. É o que eu acho. Matias, e para ti? É muito difícil fazer a visão. Eu vou escolher o Patriots para poder incentivar a minha equipa. Embora os Broncos estão-nos a dizer uma certa facilidade no sentido em que o Manning está a ter aquelas típicas dúvidas, talvez disso possa ser aproveitado. O problema depois tem a ver também com a qualidade da nossa offensive line a nível do adversário. Olha, eu vou ter que desapontar André, mas pá, não sei, tenho um feeling. Estou orientado para os Cowboys. Eu preciso ver qual é a atuação do saber qual é os Rodgers, mas eu sinto que os Cowboys têm uma vontade particular, estão com uma dinâmica muito interessante. E não sei se a prazo se isso poderá não ser decisivo. Os Seahawks também não são para esquecer, cuidadinho, eles andam ali e fizeram-se discreto o ano inteiro, mas eles têm a experiência, têm aquela maturidade de quem já lá esteve e ganhou, quem já lá esteve e marcou muito. Não é nada fácil. Mas olha, assim, é um grande acaso, mas eu acho que vou apostar, e não está aqui o Filipe para ele me bater umas palmas, mas eu vou apostar no Patriots Cowboys, final da linha. Apostei muitas vezes com os Packers, mas desta vez não sei porque eu vou apostar Cowboys. Para a semana cá estaremos para rever essas apostas e ver o que é que isso vai dar. Mas tem sido interessante, devíamos fazer um apanhado das apostas de huddle para huddle de todos os comentadores para ver realmente como é que tem sido a evolução, que é engraçado. E com isto chegamos ao fim do nosso programa semanal da Huddle do Futebol Americano.eu. Resta-me agradecer aos nossos comentadores, Matias Rego e João Pedro Gomes, por estarem aqui, ambos dos Patriots, a puxarem por eles. Vai ser o quarto anel outra vez, de certeza que o João Pedro Gomes vai sacar dali. Não se esqueçam de ver as nossas... Olha, cá está... Não se esqueçam de ir seguindo tudo o que nós temos no Twitter, subscrever os nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Também temos o Pinterest, que tem estado com uma atividade bastante engraçada e temos sempre pins novos para vocês verem, com imagens boas. Também publicámos algumas coisas engraçadas no blog. O Paulo Pereira fez a Dream Team dos Rookies de 2014. Já publicámos os avançados e agora vamos publicar a defesa. Publicámos também o calendário já para 2015. Há equipas que já não estão a sonhar com esta época e já estão a sonhar com a época do ano que vem, obviamente, e já temos o calendário, portanto já sabemos quem é que vai jogar contra quem, e isso está publicado no blog. Temos uma pergunta também que é para espicaçar um bocado o pessoal, que é que equipas que gostam menos na NFL e porquê. Portanto, vão lá responder no nosso Facebook. Brevemente vamos ter notícias e vamos publicar os vencedores da Fantasy. Portanto, continuem-nos a seguir, não esqueçam, futebolamericano.eu, aqui está, e depois vamos ter mais novidades aqui destas belezuras, das nossas t-shirts novas, que estamos todos muito orgulhosos e contentes de ver. Portanto, pessoal, bons jogos, até para a semana. Adeus. Tchau. Fiquem bem.